A paz de Cristo Jesus para todos, que Deus, segundo o seu grande poder, possa lhe guardar e te dar vitória nesse dia. Eu desejo um bem-vindo para todos que pela primeira vez estão aqui, sintam-se à vontade em Cristo Jesus, e para aqueles que já nos acompanham assiduamente, já são alunos, já são inscritos aqui no canal, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto e lhe dar a paz. Para você que pela primeira vez está aqui e ainda não se inscreveu, antes que eu ministre a palavra, sei que muitos ficarão concentradíssimo, já se inscreva. Aqui embaixo de vermelho está escrito inscrever-se. Depois que você clicar, vai ter um sininho do lado. Você clica em cima dele, vai abrir uma aba. Aperte, selecione todas e depois já aperte o like para fortalecer o canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, tá? Você não paga nada, é totalmente gratuito. A palavra que o Senhor nos concedera revela-nos o processo e como sair dele. Eu sei que muitos de vocês estão passando por processos. Alguns de vocês por falta de conhecimento. Eu já abri aqui espaço para muitos e temos adquirido êxito. Muitos alunos têm ingressado à escola, principalmente online, e para você que tem desejo de aprender e não tem um professor, não tem um líder, não tem um mentor, aqui embaixo vai estar um link, sim, um link do WhatsApp. Você pode me chamar que nós estaremos dando total atenção a você para a inscrição. E focando, sei que o problema de muitos é falta de conhecimento, mas também entendo que o problema de outros é por ter conhecimento e não convergi-los em Cristo Jesus, não saber aplicar em Cristo Jesus, não contextualizar todo esse conhecimento em Cristo Jesus. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então observe, existem dois grupos na sociedade que sofrem, uns por falta de conhecimento da verdade, outros por ter conhecimento e não aplicá-lo, não convergi-lo na verdade absoluta, que é Cristo Jesus. E um dos apóstolos que Deus escolhera para uma grande obra na terra passou por essa crise existencial. E eu sei que muitos de vocês estão querendo sair dela, querendo se safar dela, querendo se abster dela. Vocês desejam o êxodo do processo e que está vivenciando. E por esta manhã, o Senhor me deu a vida desse personagem, que eu quero aqui lhe entregar esta revelação, este segredo, que irá te desbloquear, irá lhe capacitar, irá te dar condição para desbloquear a outros também. Por isso, fique conosco até o final. Isso. Não deixe que ninguém roube a semente que Deus estará liberando para você aqui. Entretanto, só para aqueles que creem, escreva aqui embaixo: eu tomo posse deste segredo. Só para os que crêem na sua vitória. Só para os que crêem que Deus tem poder de fazer além do que pensamos e pedimos. Escreva aqui embaixo: eu tomo posse desse segredo. Só quem crê que Deus revela os seus segredos para aqueles que temem. Só quem crê que o segredo de Deus tem poder de mutação, tem poder de mudar a nossa realidade. Escreva aqui embaixo: eu tomo posse deste segredo. E qual é o segredo, pastor? Observe, antes de falar esse segredinho, esse segredão, na verdade,
O personagem que destaquei, outrora já destacando-lhe seu nome, o apóstolo Paulo, seu ofício e seu nome, observe. No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele escreve falando que por causa de revelações e de visões, foi-lhe dado um espinho na carne, para que o mesmo não se gloriasse. Note, ele chega até a destacar em uma figura de linguagem, tratando-se dele mesmo, que ele conheceu um homem que há 14 anos, não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado e levado até o terceiro céu. E ele também andou em outras regiões espirituais. Não quero me exaustar aqui, mas perceba, esse mesmo homem, o Paulo, conhecido na Escritura por sua grande missão em Cristo como apóstolo, ele travou uma guerra, deixando enfatizado um grande processo. E o texto diz, ele mesmo, que por causa dessas revelações, por causa dessas visões, por causa deste conhecimento metafísico, ele, para que não se gloriasse, foi-lhe dado um espinho na carne. E o próprio texto explica, interpreta, define o que é o espinho. O texto diz que é um mensageiro da parte de Satanás. Mensageiro no original do grego aqui significa angelo, que retrata-se o significado de anjo. Claro, anjo caído vinha da parte de Satanás para esbofetear a Paulo. Imagine a guerra espiritual que este homem, Paulo, estava vivenciando. Paulo, o mesmo, vivenciando esta grande guerra espiritual, diz que foi orar. E orou uma, orou duas, orou três. E para quem conhece cultura judaica, quem conhece os usos e costumes e devoções dos judeus, ou de Israel, ou de um hebreu, que estão semelhantes, são assimilares, sabe tanto quanto eu que para um homem desta cultura orar 3 vezes em cima de um mesmo propósito é porque a situação é desafiadora. E Paulo orou 3 vezes. Paulo pediu a Deus pelo mesmo propósito 3 vezes. E o texto diz que Deus revelou para Paulo que a sua graça lhe bastaria. O texto diz que Deus falou para Paulo que a sua graça lhe bastaria. Muitos, quando lê esse texto, pensa que Deus está sendo poético. Pensa que Deus está filosofando. Não. Deus está dando um segredo para Paulo de como vencer aquele espinho. Em uma metáfora, uma figura de linguagem, de como quebrar aquele espinho. Pois Tiago disse no capítulo 4, versículo 7, que aqueles que se assujeitam a Deus e resistem ao diabo, o diabo, fugirá de vós. Fugirá de vós. Observe. Se no capítulo 12 de 2 Coríntios está dizendo que o espinho, a saber, é um mensageiro, um anjo caído da parte do diabo, o mesmo é possível quebrar, o mesmo é possível fazer fugir, o mesmo é possível fazê-lo afugentar-se. Pois o texto em Coríntios capítulo 12 revela que Deus deu segredo para Paulo. Qual é o segredo, pastor? É ser grato a Deus e àqueles que Deus usa para beneficiar você no reino. Se não muito obstante, observe o texto. Deus está falando para Paulo que a sua graça lhe basta. Como se Deus estivesse dizendo para Paulo: a graça
a minha graça, né, lhe basta. A graça que eu lhe tenho confiado é ela a saída. Valorize a ela. Identifique a potencialidade dela. Sim, o mesmo Paulo, é bom tomar nota disso, só contraiu esse espinho por causa de despreparação em frente do saber, em frente de revelações, em frente de visões. Ele dá data, ele fala que há 14 anos. Há 14 anos da chamada de Paulo, Deus usa Barnabé, isso está escrito no livro de Atos, para lhe tirar de trás das tendas, para uma grande obra que Deus queria realizar. Para quem não sabe, Paulo, depois que tem encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele fica alguns dias na casa de Judas. Deus usa um dos seus vasos para visitá-lo e recobrar a visão dele. E o mesmo começa a pregar o evangelho, porém, ele acaba consentindo em Deus e recebe uma revelação para se retirar do campo missionário e se isolar por 3 anos e meio quase, no Monte da Arábia. Está escrito isso no capítulo 1 de Gálatas. O mesmo Paulo que se reservou 3 anos e meio aproximadamente neste monte, é o mesmo que quando volta, não volta para o cenário. O mesmo fica reservado em Tarso, até que Deus levanta Barnabé para ir buscá-lo. O texto em Atos nos revela que os dois começam uma grande obra, uma grande missão, e Deus começa a agir na vida dos dois. Por que o Senhor está nos dizendo isso, pastor? Para dizer este princípio que foi o qual que revela a fraqueza deste apóstolo em frente de grandes visões e revelações. Paulo já tendo uma grande bagagem, diz o texto em Atos, que ele discute com Barnabé por causa de Marcos. Isso por uma missão ter sido sabotada, frustrada pela imaturidade de Marcos. E Paulo também, não estando tão estruturado, porque aprenda isso, ter revelação é uma coisa, ter estrutura é outra. Ter revelação não significa ter entendimento. Ter revelação não significa ter entendimento. Logo, a estrutura é diferenciada da revelação, mesmo que Deus use a revelação como princípio para nortear um escolhido, a mesma vai produzir uma estrutura a partir do entendimento. E diz o texto em Atos que Paulo discute com Barnabé por causa do seu sobrinho e se aparta. Observe, naquela hora Paulo, por causa de visões e revelações, faz como muitos fazem em nosso dia. Preferem se apartar daqueles que Deus uniu por causa de ter algumas revelações e visões. Só que aquele que Deus uniu não separa o homem, e digo numa linguagem ministerial, digo numa linguagem apostólica, digo numa linguagem profética, digo numa visão de reino. Se Deus uniu você com alguém em Cristo Jesus, no reino, porque muitos usam esse princípio apenas para matrimônio, casamento, e eu não estou falando de casamento ou de matrimônio, estou falando de reino, estou falando de ministério. Não separe-se você. Observe que quando Paulo se separa de Barnabé, ele tem consciência que ele tem revelação. Ele tem consciência que ele tem visões do céu. E em Coríntios capítulo 12, ele dá a data dos 14 anos. Então, é nesse contexto. É neste contexto que Paulo contrai o espinho.
Observe, eu tenho que falar. Não basta ter visões e revelações. Se você que fala de linguagem corporativa não vive-a na prática. Você tem que mergulhar na membresia do corpo de Cristo e entender que revelação e visão não é entendimento. Koinonia, comunhão no corpo de Cristo, na membresia, é totalmente diferente de ter visão e revelação. Você já aprendeu que dom não é dono. Dom pode te dar essa honra, essa vertente sublime de ter revelações e visões. Mas dono vai te dar fundamento, vai te dar comunhão. A graça de Deus revela isso no corpo. Você que entende sobre linguagem corporativa. Então mergulhe, respeite o princípio para que você não contraia um espinho na sua vida. Ou, caso já tenha contraído, observe que eu estou falando de reino, de ministério e de uma pessoa, Jesus Cristo. Não estou falando de denominações e religiões. Não confunda denominação com ministério. Não confunda religião com Jesus Cristo. Não muito obstante, o texto diz que eles se separam. Paulo forma um grupo com Lucas, com Timóteo e com Silas. Outros obreiros aparecem na caminhada durante a sua trajetória, só que ele está em guerra. E quantas pessoas que se encontram em guerras espirituais. E Deus me trouxe aqui para liberar esse segredo para que você saia dela. Não é Deus que vai te tirar. A princípio, no seu sentido, ou no seu campo, ou no seu segmento solo. Não. Deus vai te ajudar a sair. Por isso que Ele está me usando para lhe dizer que a sua graça te basta. O valor, o reconhecimento da potencialidade dessa graça vai ser a chave do seu êxodo, vai ser a chave da sua saída. Observe, nesse mesmo contexto, digo de forma temporal, de Cronos, Paulo escreve Gálatas, seus meados de 49 depois de Cristo, e ele escreve Gálatas dando carteirada. Ele escreve Gálatas, pelo menos o começo de Gálatas, ele escreve diferente das demais cartas. Ele escreve dizendo que é apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus e de Cristo Jesus. Ele vai falando que o evangelho que ele recebe é por visões e revelações do Espírito Santo. Porém, a ficha cai para Paulo. E ele observa o erro que ele estava cometendo, mesmo tendo visões e revelações. É por isso que no capítulo 12 de 2 Coríntios ele diz: e foi dado o espinho a ele. Quero bem frisar, a ele, glória a Deus. E ele diz, para que não se gloriasse. Opa, se ele tem em vista uma autoglória, é porque o perigo já é vigente. O perigo já é evidente. Mas, não obstante, Paulo, tendo esse encontro com Deus e o discernimento correto do que estava acontecendo na vida espiritual dele, ele obtém a informação em oração. Quão bom é orar. E, melhor ainda, é ter entendimento do quando está orando. É ter resposta de quando está falando, pois a oração não é um monólogo, é um diálogo. Então, a importância da oração não é tanto o que você fala para Deus, mas o tanto que você ouve de Deus quando está orando. Observe, eu estou sendo resposta de Deus para alguém. Por isso, você que entrou agora, fique até o final conosco. Escute. Melhor, já escreva aqui embaixo. Eu creio no poder da oração. Isso. Eu creio
na vitória, na minha vitória, pelo poder da oração. Escreva aqui: eu creio no poder da oração. Só de escrever isso, eu creio no poder da oração, já está debaixo desta palavra. Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo a presença dele aqui, amado. Mas, retornando, observe. O mesmo que começa escrevendo Gálatas com carteiras nas mãos, agora quando vai escrever as outras cartas, dado ao discernimento correto do que estava acontecendo com ele, e obtendo a resposta de Deus sobre a valorização da manifestação da graça de Deus na sua vida, aleluia, escreve as demais cartas dizendo: graças eu dou ao Deus Pai, e graças eu dou também a Deus Filho, e graças eu dou à igreja de Coríntios, à igreja de Filipenses, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossenses. Olha como mudou a performance teológica e espiritual desse grande apóstolo. Ele entendeu que o dom não pode ser maior ou ter mais importância do que o dono na sua vida. Ele compreendeu que a graça tem que ser valorizada ao extremo, muito mais do que os dons que tem recebido pela própria graça. Que coisa extraordinária! E quando o homem é cheio desse espírito de graça, porque graça não é apenas um favor, graça é uma pessoa também, graça é um espírito. Está escrito em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que Deus derramaria um espírito de graça. Deus derramaria um espírito de graça. Observe. Então, graça é um espírito, graça é uma pessoa divina. Aleluia. E quando o homem está possuído por esse espírito da graça, esse espírito de caridade, esse espírito de amor, essa grande revelação espiritual do próprio Deus, pois em Romanos 5,8, Paulo disse que esse Espírito foi derramado em nosso coração, essa graça, esse amor foi derramado em nosso coração, sendo nós ainda pecadores. E quando o homem é possuído por esse Espírito de graça, ele entende o que é ser grato a Deus e às pessoas que Deus usa para beneficiar no reino. Ele não tinha discutido com quem não era para discutir, Barnabé. Agora, em Colossenses, no capítulo 4, Paulo fala bem de Barnabé, fala bem de Marcos. Paulo se retrata, Paulo se arrepende. Há uma metanoia vigente, operando da parte de Deus na vida do grande apóstolo, na vida daquele que tem visões e também revelações junçada ou unida ou imbuída a arrebatamentos espirituais, em transições espirituais em regiões do reino de Deus. Esse grande apóstolo, ele entende o quanto ele deve ser não apenas grato a Deus, mas às pessoas que Deus usa para beneficiá-lo no reino. E aqui talvez seja o seu problema. É ser apenas grato a Deus e com palavras. Porque existem dois níveis de gratidão: palavras e obras. Eu disse palavras e obras. E de repente você consegue ser grato a Deus apenas com palavras. Outros conseguem ser grato a Deus, mas não conseguem ser grato às pessoas que Deus usa para ser bênção, para ser ponte, para ser porta no reino de Deus. E você tem que compreender que o reino de Deus é semelhante a uma comunidade em que o Senhor teocrático domina segundo o poder da sua palavra e os seus servos trabalham no espírito de unidade.
nenhum espírito de Cristo, nenhum espírito que os mantenham ajustados no próprio Cristo Jesus. E quando você consegue potencializar essa graça na sua vida, sendo grato a Deus e as pessoas que Deus usa para lhe beneficiar, como usou Barnabé, esse espinho é quebrado. Essa luta espiritual cessa. Essa guerra espiritual que você está vivenciando com espíritos malignos é vencida. E você se torna um triunfante, pois a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele correrá da sua vida. Paulo entendeu isso na prática. E ele mesmo diz, no versículo de número 7, 8 e 9, olha que diz o texto de 2 Coríntios 12. E para que não os exaltasse pelas excelências das revelações, como já disse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, como já disse, para esbofetear, era para bater mesmo, a fim de não me exaltar, como eu já disse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse espinho. Observe, Paulo tem ciência que é possível que esse espinho seja quebrado, seja desviado dele, seja afugentado dele. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei. Aí ele responde, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Qual era a fraqueza de Paulo? Uma delas era não se manter alinhado com quem Deus tinha aliado. Ele quebrou essa aliança com Barnabé, que posteriormente, debaixo da guerra espiritual e fazendo o discernimento correto do porquê estava acontecendo isso com ele, ele retomou a posição original que Deus lhe tinha concedido. É por isso que ele fala muito bem de Barnabé e de Marcos, o seu sobrinho. Que você possa tomar posse dessa palavra. Não se desalinhe com pessoas que Deus te alinhou em Cristo Jesus. Escute, não dê crédito a boatos, não dê crédito a falácias, não dê crédito, talvez, essas más conversações que está ao seu redor. E eu estou aqui para lhe ajudar. Está perto de você, está chegando até você, seja uma seta do diabo. Seja o diabo querendo te colocar em uma posição que contraia guerra espiritual, ou que dê liberdade para ele enviar um mensageiro da parte do mal, da parte dele, para te esbofetear. Mas seja inteligente, não acredite em boatos, se concentre em Cristo, não trate mal aqueles que Deus tem levantado para ser bênção na tua vida, para ser porta e ponte no reino. Eu estou falando no reino, não confunda denominações, não confunda ritual, cultural e denominacional, não confunde religiões e religiosidade, não confunda-me com performance devocionais eclesiástica com reino. Não confunda, porque de repente você pode estar associado e alinhado em ambientes religiosos, em performances e devoções eclesiásticas e denominacionais que estão te levando para longe do reino de Deus e das pessoas que Deus quer usar para te colocar nele, para te sustentar nele, para te fundamentalizar nele. Tenha discernimento. Paulo foi orar.
e teve discernimento correto, por isso que foi orar. Alguns devem orar para ter, outros vão orar porque já têm. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te digo, o segredo de vencer esse destruidor, porque eu sei de que ministério ele é, e eu já estou te passando, caso você queira saber mais sobre os ministérios do diabo e como vencer ele, como triunfar sobre ele, como bloquear a ele, aqui embaixo terá um link do WhatsApp, você clica que nós estaremos te afiliando à escola online, para que você não perca mais o tempo sofrendo quando deveria estar celebrando em Cristo Jesus por causa de falta de conhecimento ou de conhecimento mal aplicado, distorcido ou conhecimento não convergido em Cristo. Estará o link aqui embaixo. Será uma honra poder servi-lo. Clique já, clique agora. E um dos nossos estará atendendo para te dar o maior suporte em Cristo Jesus nessa escola online. Mas observe, Paulo venceu. E o desejo de Deus, que é o nosso desejo, é que você vença. Essa foi a revelação que o Senhor me deu. Não supervalorize o dom, subestimando a graça. Mantenha-se em Cristo Jesus. E no seu reino, por pessoas que Deus levantou, honre-as. Seja grata a elas. Sim, honre-as. Seja grato a elas. E em Cristo Jesus, esse demônio fugirá. Está escrito, ele fugirá de vós. Eu quero aqui desejar a melhor bênção de Deus para a tua vida nessa hora. E fazer uma oração. Que o Pai nosso que estás no céu, ele seja santificado pelas nossas ofertas. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele perdoa também as ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. Ele não deixa cair em tentação. Antes, ele livra-nos do mal, porque o seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Está esperando o quê? E para você que deseja crescer na graça de Deus e na revelação da palavra, quer que Deus mude a sua